Então vamos lá, pode sentar, abrir em Romanos 8, né? Onde nós estamos. Nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Romanos 8, 12 a 17. Eu não vou fazer aquela pequena explanação desde o capítulo 1, já vou entrar direto no versículo de número 15, onde nós estamos. Então vamos lá, Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A tônica é este versículo. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha para a tua Bíblia, está aí espírito de escravidão com letra minúscula. Olha, veja bem, está assim. Então ele não está falando de Espírito Santo, está falando espírito humano, deixa bem isso claro na sua mente. Não é Espírito Santo, nem outro espírito, é o espírito humano. Porque não recebestes o espírito de escravidão, olha lá, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito com letra minúscula, espírito de adoção, né? Tá ou não? Então, nós não recebemos um espírito para se receber. Como é que você recebe uma coisa? Quando vem de fora, né? Então nós recebemos um espírito não de escravidão, mas de adoção. Espírito humano, você tem que entender bem isso. Continuando, vou ler de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, debaixo do medo, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Agora, aonde é que o Espírito Santo se comunica conosco? Olha lá. O próprio Espírito com letra maiúscula, está assim na sua Bíblia. Quem é esse Espírito com letra maiúscula? Espírito Santo. Aonde que ele o que é testificar? É confirmar, atestar, afirmar, né? Olha lá. Porque o próprio Espírito testifica aonde? Aonde? Com o nosso Espírito, está vendo? Esse Espírito que é de adoção, o novo, que não é de escravidão. O próprio Espírito testifica aonde? Com o nosso Espírito. Testifica o quê? Que somos filhos de Deus. Então, aonde está a comunicação do Espírito Santo conosco? No nosso Espírito, nesse Espírito humano, nascido de novo. Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é... Está bem claro isso na tua mente? Então, onde está a voz do Espírito Santo que testifica? Não é na nossa cabeça. Testifica com o nosso espírito, lá dentro. Testifica o quê? Que somos filhos de Deus. Então, a comunicação do Espírito Santo é com esse nosso espírito humano. Desde o começo de Romanos eu estou explicando como é que Paulo servia a Deus no Evangelho, no Espírito. Não é verdade? Vocês estão entendendo isso ou não? Então, a coisa é no Espírito, é muito importante você saber isso. Não é nas emoções. Espírito não tem sensação da alma. Então, muitas pessoas estão na esfera emocional, pensando que é Espírito, ou que é o Espírito Santo, e não passa de emoções. O diabo, ele engana as pessoas nas emoções, essas emoções caídas. Mas vamos em frente. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Agora vamos, 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5. Vamos falar um pouquinho sobre a tricotomia do homem, né? Eu não aceito a dicotomia do homem, que alma e espírito é a mesma coisa, porque a Bíblia separa e separa isso muito bem. Você não vai ver essa separação muito no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, ela é totalmente clara, não é a mesma coisa. O que é a dicotomia? A pessoa crê
no corpo e alma e espírito é a mesma coisa, não tem divisão de alma e espírito. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, o que está dizendo? Olha lá. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora ele apresenta as três partes. Olha lá, começa de dentro para fora. E o vosso espírito, alma e corpo. Quantas partes tem o homem? Espírito, alma e corpo. Olha lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então Deus está trabalhando nessas três partes do homem. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quantas partes eu tenho? 3. É aquela velha liçãozinha. Tem meu corpo é preparado para conhecer o mundo físico, ele tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Com isso aqui, eu conheço o mundo material. Esses meus sentidos me trazem informações do mundo visível, mundo material. Mas o meu corpo, os meus sentidos não trazem informações do mundo invisível. Eles não são capazes de captar. O que é a minha alma? Mente, eu penso, eu tenho uma vontade que me leva a agir, e tenho um mundo emocional. Então a alma se caracteriza por mente, eu penso, né? Mente, vontade, eu tenho vontade, eu tenho vontade de comer alguma coisa, a minha vontade é que me leva a trabalhar, a me esforçar, a estudar, e tem um mundo emocional. Agora, e o espírito? O espírito é a parte do homem semelhante a Deus, é a parte que capaz de se comunicar com o mundo de Deus, o mundo invisível de Deus. Então o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele como? Anula corpo e anula alma. Adora como? Em espírito. Deus é espírito, procura os verdadeiros adoradores que o adorem como? Não adianta eu, Senhor, vou te adorar, me prostrar, pôr a cabeça no chão, mexer o corpo, ficar ajoelhado. Tudo isso é coisa externa, isso não é adoração. Então a verdadeira adoração procede do Espírito, é Espírito com Espírito. O que é nascido de novo, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Espírito. Então o que é que nasce em nós? Nasce em nós, no novo nascimento, o Espírito, esse novo Espírito que é dado por Deus. Está bem claro isso na sua mente? Desde o começo da igreja eu ensino isso, gente. Acho que você já está farto de ouvir essas coisas. Então, qual é a parte do homem capaz de penetrar no mundo de Deus, esse mundo invisível? O espírito humano. É aí que está a semelhança de Deus. Aquele sopro que Deus deu em Adão, lá no princípio, uma partezinha de Deus entrou ali, formou a alma e deu vida ao corpo. Lá, o sopro. Está bem claro isso? Quer fazer alguma pergunta a respeito? Fala, Galdino. Essa parte eu aprendi em outra igreja, numa época, o que é nascer da carne, o que é nascer do espírito, mas isso seria os frutos da carne e os frutos do espírito. Não tem nada a ver com fruto. Nada. Porque ali no novo nascimento, o que Jesus está falando com Nicodemos? Nascer de novo, não está falando sobre fruto do Espírito. O fruto do Espírito aparece em Gálatas 5, mas é o fruto do Espírito Santo agindo em nós. Tem nada a ver com o espírito humano, nesse sentido que nós estamos falando. Então está bem claro essas três partes do homem. O que mais predomina em nós? A nossa carne e a nossa alma. Por quê? Porque a carne sente, a alma sente emoções. Então o que mais predomina em nós é nós vivermos por aquilo que sente e tocamos. Agora a fé é uma coisa do Espírito. Fé não é emoção, não é tocar, não é ver. É uma coisa lá do homem interior, no Espírito. Então muita gente confunde fé com sensações, com lágrimas, com emoções da alma. Não, não tem nada a ver fé com emoções. Tem muita gente que fala que tem uma grande fé, que ele tem uma grande emoção, nada mais que isso, nada mais que isso. Agora, vamos localizar esse espírito de escravidão. Onde é que ele aparece? Quando Deus disse para o homem, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem comeu.
Deus disse para ele assim: você vai morrer. Ele morreu, mas continuou vivo, sim ou não? Então onde ele morreu? Ele morreu lá nesse espírito. Então esse espírito humano que Adão tinha morreu com o pecado. Ele não deixou de existir, porém ele perdeu a capacidade de comunicar-se com Deus, ficou destituído da glória de Deus. O que aconteceu com a alma? Adão não tinha essa desordem emocional que nós temos. Então a alma, com a morte do espírito, ela sofreu esse impacto da morte. A alma do homem ficou uma coisa distorcida. O homem passou a ser possuidor de um mundo emocional totalmente doente, contrário ao que Deus planejou para que ele sentisse. Está claro isso? Então, o mundo emocional do homem. Quando eu falo mundo emocional, atingiu a mente do homem e o mundo emocional e a vontade do homem. Então, a alma do homem ficou uma coisa atrofiada, contrária, defeituosa, como se ela tivesse tido um derrame. E o homem passou a ter um estado mental estragado, um estado emocional destruído. Você pode ver que a maior parte das pessoas trava uma batalha emocional terrível, e você como crente também trava. E o corpo passou a ser um corpo da morte, ele está destruído, então ele vai envelhecendo, vai secando, vai ficar doente e vai morrer, lentamente. Então onde está esse espírito de escravidão que Paulo fala? Esse espírito que houve o pecado lá e ele morreu. Então todo ser humano que veio de Adão, ele já nasce morto por dentro, com esse espírito morto. Se tornou uma coisa transmissível para toda a raça humana. Já nasce com uma alma defeituosa, destruída. Já nasce com o corpo do pecado. Então ser pecador, veja bem, a gente associa ser pecador assim, ó. Ser pecador é o que peca, faz uma coisa errada. A gente pensa que o homem não é tão mau, mas que de vez em quando ele peca e faz uma coisa errada, aquilo é o pecado, de fato é. Mas ser pecador é esse estado de destruição que o homem se tornou, destruído. Por isso que ele produz o mal, porque ele é mau, ele é destruído. Então esse espírito de escravidão é esse espírito que está dentro do homem, incapacitado de ter vida de Deus, incapacitado de voltar para Deus. Ele está dentro de cada ser humano. É o espírito de escravidão. Agora, onde é que o demônio entra? Você tem que entender isso. Como é que pode um demônio entrar no indivíduo, ver pelos olhos dele, falar pela boca dele, e o indivíduo está lá apagado? Como é que pode? Onde está esse demônio? Tem algum espaço aí dentro de você? Aqui tem coração, pulmão. Como é que eu vou entender que tem um demônio? Esse espírito, ele tem uma dimensão grande, meus irmãos. Como é que pode caber uma legião de demônios dentro de um corpo, de uma pessoa? Aonde está isso? No espírito. Então o diabo, ele faz desse espírito caído, desse espírito de escravidão, o lugar da morada dele. Por isso que Jesus explicou. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares altos procurando repouso. Mas não encontra, e volta e encontra a casa limpa. Por quê? Ele era a sujeira da casa. Aí ele volta para se reforçar, traz mais 7. Onde é essa casa vazia? É o espírito caído, esse espírito de escravidão. Está entendendo isso ou não? Esse espírito de escravidão. Ali é que o demônio entra, porque ali é o lugar de habitação de Deus. Quando o homem pecou, ele morreu no espírito, ficou como um vácuo, um lugar ali. É onde o diabo anseia entrar no homem para ocupar o lugar de Deus no espírito do homem. Você já ouviu isso? Você já viu endemoniado, né? A pessoa é um ser estranho que está dentro do outro, falando, vendo, agindo, controlando o corpo dele. Esse é o espírito de escravidão. Agora, o que acontece comigo quando eu vou nascer de novo? Eu ouvi a respeito de Jesus nascer de novo. O que nós lemos aí em Ezequiel 36, na sexta-feira passada? Dar-vos-ei, vamos ler de novo? Ezequiel 36, vamos lá. Você tem que acompanhar bem isso. Você não vai aprender isso aqui na teologia. Mas está aqui na Bíblia, na nossa cara, né? Então vamos lá, Ezequiel 36, ele está falando, Ezequiel teve essa visão da restauração. Então Ezequiel 36, vamos desde o versículo 25. Todos já acharam?
Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Olha lá. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Olha lá. Tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Olha lá. Porém dentro de vós o meu espírito. Está vendo? Ele vai pôr 2 espíritos em nós. Só que não é espiritismo não, gente. Primeiro ele vai nos dar, vai pôr dentro de nós um espírito novo, com letra minúscula. Vai tirar esse espírito de escravidão, aquilo que morreu em Adão. Vai pôr em nós um espírito novo. Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. É isso que Jesus está explicando para Nicodemos séculos depois. Olha lá, vou ler de novo, versículo 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Está assim na tua Bíblia? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e os guardeis, e guardei os meus juízos e os observeis. Então o que Deus está dizendo através de Ezequiel? Está tendo uma revelação lá do futuro, que ele poria dentro de nós um espírito novo, ele poria dentro de nós o espírito dele. Está bem claro isso na sua mente? Isso é uma coisa delicada, meus irmãos. Se você não amadurecer nesse conhecimento, você tem dificuldade de entender certas coisas da palavra de Deus. Vai ter dificuldade. Pode perguntar. Não. Não, porque um está com letra maiúscula e um está com letra minúscula, diferenciando o Espírito humano do Espírito Santo. Aí é que está. Agora você pega uma Bíblia você lê lá no rodapé uma explicação. Então, aí é que está. Se você for ver, na maioria é letra minúscula e letra maiúscula. Dependendo da tradução. Aí você vai no rodapé, às vezes você vê uma explicação que não é. Entende? Então, na minha, que é aqui, se você for ver, a minha é atualizada. Ela está. Qual mais tem letra maiúscula e minúscula? Olha lá, a maioria. Qual é a tua Bíblia, filha? É a corrigida, tá vendo? Então, pega a trinitariana, pega lá. Por isso que a gente tem que ter umas 3 Bíblias para analisar. Né? Tem que analisar bem e ver o que está acontecendo. Então, Ezequiel está tendo essa revelação, que isso vai acontecer no futuro. Então, agora vamos lá para João 3. Por isso que é uma coisa delicada que eu estou explicando para vocês. João 3. Olha lá que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, se alguém não nascer de novo, João 3,3. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode acontecer o quê? Ver o reino de Deus. Está claro? Então, não entenda. Se a pessoa não nasceu de novo, ela não é crente, ela pode estar dentro da igreja, ela não vê o reino, ela não entende, não tem como ver. Por quê? Porque a única parte do homem capaz de ver o reino e entender é o espírito nascido de novo. É o nosso novo espírito. Se não tem isso, não vê o reino. Pode ser alguém que vem na igreja, se torne religioso, faça campanha, faça um montão de coisa e nunca ter nascido de novo, meus irmãos. Nunca ter nascido de novo. E esse evangelho, no geral, que está sendo pregado, não leva as pessoas ao novo nascimento, porque só fala em alcançar coisas, em benefícios. O centro do evangelho é as necessidades do homem, não é Deus. A coisa está ao contrário. Como alguém que só anda atrás de prosperidade e libertação de alguma coisa, pode nascer de novo se não ouviu o evangelho, não entendeu o evangelho. O evangelho é que gera em nós a nova vida. Continuando, olha lá, Nicodemos. Vamos ler. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos conhecia Gênesis 3, mas não sabia do que Jesus estava falando. Ele era mestre. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é essa água? Essa água é a palavra. A palavra e o Espírito Santo não podem entrar. Agora ele fala dos dois nascimentos. Que é nascido da carne é o quê?
carne, mas quem nasceu do Espírito com letra maiúscula. Como está a tua Bíblia, Isabela? Espírito, quem nasceu do Espírito, versículo 6. É Espírito com letra minúscula. É? Também, olha lá. Como pode quem é nascido do Espírito, está vendo? Olha lá, a dela está com letra maiúscula os dois. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós não somos Espírito Santo. Sempre. Espera um pouquinho, uma de cada vez. Fala, Meire. Ó, humano, e letra maiúscula, Espírito Santo. Fala, Márcia. Porque é a corrigida, não é atualizada. Nem a trinitariana, nem a... Tá certo? Ah, então a dela também está certo. E minúscula. Ah, então tá bom. Então olha o versículo 6. Ó, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? O nosso primeiro nascimento. Nós nascemos da nossa mãe, nascemos da carne. Mas nosso homem interior não nasceu de novo, porque ele só nasce quando crê em Cristo. O que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, que está aí com letra maiúscula, é o quê? Então você pode afirmar, eu sou Espírito, porque você é Espírito. E que Espírito é esse? Ezequiel falou, dar-vos-ei um Espírito novo. Então, quando é que se tornou possível se cumprir o que Ezequiel falou? Só depois que Cristo morreu na cruz. Antes da cruz não tem novo nascimento, não se ensina novo nascimento. Ninguém nasceu de novo na velha aliança, meus irmãos, ninguém. Mas depois que Cristo pagou o preço, cumpriu a obra da cruz, aí é que vem o novo, aí que se tornou possível o novo nascimento. Está bem claro? Vocês estão entendendo que a nova aliança é muito superior à velha aliança? Que foi revelado nesses nossos dias, né? Mas vocês estão entendendo, a gente está localizando o espírito de escravidão. O que é o espírito de escravidão? Aquele espírito morto que todo mundo nasce, que veio de Adão desde a queda do homem. Então, quando eu encontro Jesus, é me dado um novo espírito humano, e o Espírito Santo vem habitar dentro dele. Então eu passo a ver o reino, eu entro no reino, e passo a ser o verdadeiro adorador, adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana dizia assim, não, nosso pai nos ensinou que é no monte que devemos adorar, vocês em Jerusalém. Jesus falou o quê? Vocês estão adorando o que vocês não sabem. Vai chegar o tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Aí ele explica, porque Deus é espírito, vocês estão adorando de forma que vocês não sabem o que estão fazendo. Que a verdadeira adoração é de um homem espiritual para Deus. Só quem nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Agora eu vou te responder te perguntando. O que acontece quando a pessoa aceita o Senhor Jesus? Olha, veja bem, aceitar o Senhor Jesus não é assim, ó. Vamos lá, que o pastor vai orar. Aceita Jesus, aceita. Não, aceitar o Senhor Jesus é o seguinte, você se arrepende dos pecados, tem revelação dele, você crê nele e nasce de novo. Então eu não posso aceitar Jesus de verdade e não ter nascido de novo, porque é simultâneo. Quem aceitou Jesus de verdade nasce de novo instantaneamente. Então não pode uma pessoa aceitar Jesus e ainda não ter nascido de novo. Não existe isso. O que diz lá em João capítulo 1? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então, o novo nascimento se dá instantaneamente quando a pessoa crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, de todo o coração. É tudo junto. Ela não aceita Jesus hoje, daqui 3 meses vai nascer de novo. Se ela creu em Jesus Cristo hoje de verdade, ela já nasceu de novo instantaneamente. Não tem distância. Dentro dela. Ela não é perfeita, mas já tem uma nova vida interior dentro dela, no espírito. Uma nova criatura, já ela se enquadra tudo no Evangelho.
Então ela está na carne ainda, mas agora começa um processo de descoberta da nova vida. A pessoa aceitou Jesus hoje, ela não entende nada do Evangelho, ela já é salva, ela já nasceu de novo, dentro dela ela vai começar a ser atraída pelo Espírito para as coisas de Deus, mas ela não sabe nada. Agora o que ela tem que fazer? Vir na igreja e ser aperfeiçoada através, e descobrindo o que é ser crente, assumindo aquilo que o Evangelho fez por ela. Então tem um processo de mudança, assim, ó, que vai crescendo, vai melhorando. Agora, se você vê uma pessoa que pode até vir na igreja, mas você vê que ela não tem sede você não vê que ela não tem nenhuma evidência da nova vida, ela não nasceu de novo. Eu só veio na igreja. Vocês estão entendendo que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina? Pode falar, fala bem alto, Valdeci. É. Se não passar por esse processo aí, pode ficar na igreja, se prova disso. Exatamente. Então a gente tem que entender o seguinte: quando eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração, e o recebi como único e suficiente Salvador, aconteceu simultaneamente, instantaneamente o quê? Eu me tornei um filho de Deus. Fui gerado no meu espírito com um espírito novo pelo Espírito Santo. Sou filho de Deus, sou liberto do império das trevas, fui perdoado, justificado, redimido. Aconteceu tudo isso, mas eu não sinto isso na minha vida. Então agora o Espírito Santo começa a me atrair para o Evangelho. É um bebezinho, me atrair para a Bíblia. Eu vou começar a gostar de ler a Bíblia, eu vou sentindo Deus. Deus até permite que a pessoa tenha boas emoções durante o começo da vida espiritual dela, porque ela ainda é muito carnal, ela precisa de emoção. Depois Deus vai tirando isso no decorrer do tempo. Então agora ela entrou na nova vida, ela vai fazendo uma descoberta lentamente, ela precisa aprendendo a palavra, descobrindo. O Espírito Santo vai levando ela à experiência da nova vida. Sim. O crescimento espiritual. Então, nos primeiros meses, nos primeiros anos, um novo convertido que nasceu de novo não apresenta muitos sinais da nova vida. Por quê? Porque ainda a carne domina muito ele tem que se desvencilhar de um montão de coisas. Mas depois de um tempo, aí ele vai mudando, vai mudando, vai mudando. Está bem claro? Uma criança quando nasce, o que ela quer? Mamar. Porque nasceu. Agora, o indivíduo que vem na igreja, não tem um ano, um mês, 2, 3, não tem sinais da nova vida, às vezes não nasceu de novo, ele está só vindo na igreja. Porque é impossível que uma criança nasça e não queira mamar. Primeira coisa que ela quer, né? Tem evidência que está viva. Se ela nasceu morta, não vai querer. Vocês entendem que o novo nascimento é a coisa mais importante? Então, não nos enganemos. A gente pensa que o nosso filho... Às vezes nosso filho não nasceu de novo, veio na igreja, mas não nasceu de novo. A gente fala assim, é de Deus, não, mas não nasceu de novo. Nem filho, nem às vezes não, a esposa nasceu, às vezes o marido nasceu, veio alguma vez na igreja, gostou e tal, mas não tem a nova vida, porque não é liberto do cativeiro, não é liberto do engano. Ainda soltou, ele volta para o engano. Então não vamos, porque às vezes a gente tem afeição pelo familiar e quer que ele tenha nascido de novo porque ama, mas às vezes não nasceu de novo. Nosso sentimento não vai fazer ele nascer de novo. Não vai ver. Vem na igreja, não entende nada. Aí a pessoa vai gostar de festa. O que a carne gosta? De festa. Então ele vai procurar culto de festa. Que é uma coisa que ele vai entender, a carne dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou estão com dificuldade, meu Deus? Não é possível. Os mais velhos estão com dificuldade. Então, mas aí que está. Então você vê o quê? Esse monte de gente que está por aí, eu vou dizer uma coisa para você. Nem metade nasceu de novo. Assim como eu fui da igreja católica, eu nasci de novo na igreja evangélica. Eu acredito que a maioria, 90%, vem e nasce da igreja evangélica, vem do catolicismo. Sim.
Meu irmão, eu não posso responder por catolicismo. Eles estão crendo em quê? Em Maria? Então Maria não faz ninguém nascer de novo. Agora eles têm uma verdade lá, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas ele não é, a Maria não é a mãe dele, vocês entendem? Então está uma verdade mesclada. Eu não pode dizer que ele vai nascer de novo crendo em Maria. Nem que aquelas línguas que eles falam é do Espírito Santo. Porque se a pessoa se devota a Maria, não pode ser o Espírito Santo. Não. E talvez essa igreja que você foi, você também nem era nascido de novo, você veio nascer aqui. Porque você já me falou coisas que deu evidência que você nasceu aqui. Então, mas aí é que está. O que é o entendimento? Será que não é o Espírito novo que veio para fora e fez ver? Essa é a questão. Essa é a questão. Vocês estão entendendo? Porque quando você nasce de novo, o Evangelho faz assim, ó. Se não fez, não nasceu, meu irmão. Porque não vê o reino. Vocês estão entendendo? Eu fui um pouco áspero com o Galdino. É que eu conheço o Galdino. Às vezes a pessoa fala assim, ó, vou brincar com você. A pessoa ficou 10 anos no reteté. Aí ela vem aqui na igreja, ela vai ouvindo, pastor, agora eu estou entendendo, que coisa. Sabe por quê? Porque você só nasceu de novo agora, você era só um religioso. 10 anos. Porque se está entendendo agora é porque não tinha entendido antes. Quem nasce de novo vê o reino, não estava vendo porque não tinha nascido. Só estava indo na igreja. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu sei que muitos de vocês nasceram aqui. Eu não vou falar. Mas eu sei. Vocês não tinham ouvido o Evangelho. Vocês tinham ouvido a lei, um montão de coisa. Estavam num emaranhado de coisas, mas nunca tinha visto o Evangelho. Não tinha visto o Evangelho. Vocês aprenderam sobre Moisés, sobre o Mar Vermelho, sobre as coisas todas, mas não tinham visto o Evangelho. Aí quando ouve o Evangelho faz assim, ó. Você fala assim, nossa, parece que eu nasci de novo agora. Não, não é que parece, é que o Evangelho te gerou agora. Não sabia que era liberto, não sabia nada. Então, como é? Vocês estão entendendo isso? Não digo que Deus não estava operando na vida, mas estava. Até que trouxe você, você recebeu o Evangelho, e o Evangelho gerou a nova vida. Fala, Galdino. Agora você sabia que você não tinha nascido de novo? Se você descobriu tudo isso agora, então agora você nasceu. Porque você enxergou o reino, enxergou o Evangelho. Você está entendendo? Eu não estou assim, como se diz, desprezando o teu passado. Mas se você sabe essas coisas agora, não queimou o teu coração, está vendo o reino de Deus. Se não queimava antes, porque não via. Essa é a questão, queridos. Uma pessoa pode estar 15 anos dentro de uma igreja da lei e não ter nascido de novo e ser um religioso pontual no que tem que fazer. Aí você vai falar assim, o que é justificação? O que é redenção? O que é ser um filho de Deus? Você não sabe nem para que lado vai. Então, não sabe nem para que lado vai. Então, como Paulo gerou os coríntios? Ele falou, eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Então, meus irmãos, o novo nascimento pode falar. E da justificação? Então aí você, não, mas tudo isso é bom, mas desde que você tenha nascido de novo. Porque se não nasceu de novo, então por isso que eu falo, olha, veja bem, no espírito. Então, agora eu vou dizer uma coisa. Se não nascer de novo, não vê. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, esse seminário não ensina. O seminário vai te dar um montão de informações. Ensina a ciência, vai te dar um montão de informações sobre isso, essa matéria, aquela matéria, escatologia, como se... é um montão de coisa. Mas se não nasceu de novo,
não vê o reino de Deus. Então, vocês estão entendendo que o Evangelho é só por revelação? Né? Vocês têm que compreender assim. No Evangelho, no meu espírito. Romanos 1:8. Então presta atenção. Presta atenção. O ministério é dado para alguém no espírito. A capacidade, os dons ministeriais, de tudo. Aonde é que o Espírito Santo vem e deposita isso? No espírito nascido de novo, no novo homem. Ele vai trabalhando na vida dessa pessoa para aflorar o ministério. Não é porque eu fiz um seminário que eu sou pastor. Posso não ter feito e ser, por Deus, não pelo homem. Então está cheio de pastores que fez seminário, ele vai dar aquilo que ele aprendeu no seminário. Ele vai tratar a igreja que nem uma empresa, que nem uma escola, vai passar aquele monte de informações, porém não tem o ministério no espírito para gerar vida. É só por Deus. Então meu irmão, você pensa que tudo que está aí é o Evangelho? Não é o Evangelho, tem um monte de coisa aí que é a artimanha do diabo para confundir o Evangelho, mesmo com a palavra de Deus. O reino de Deus. Olha, mas veja bem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça, não brilhe diante deles. O que não brilhe diante deles? Olha que Paulo fala, a luz do Evangelho. Evangelho de quê? Da glória de Cristo. Então a tática do diabo, ele não está preocupado quanto eu prego de Moisés, gente, entenda isso. O diabo não está preocupado quanto eu falo de Davi, ele não está preocupado quantas muralhas eu tento derrubar. O que o diabo quer é confundir a cabeça das pessoas para elas não verem o Evangelho da glória de Cristo, porque se vê é salvo e nasce de novo, é encobrir o Evangelho. Então qual é a tática dele? É misturar um monte de coisa no meio dos crentes, por esse cara tão tonto com tanta coisa, e eles não confiam no Evangelho, não veem o Evangelho. Vocês entendem? Então a grande batalha contra o diabo é o seguinte, o Evangelho. Jesus mandou pregar o quê? Presta atenção. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vamos com todo mundo e prega o quê para toda criatura? O judaísmo, as leis, o Evangelho. Aquele que crer será salvo, quem não crer já está condenado. O Evangelho, as boas novas do quê? Do que Ele fez por nós. É isso que nós temos que levar para todo mundo. Nossa, meu Deus, eu vejo com tanta clareza, mas eu acho que vocês têm dificuldade. Estou pesado por vocês. Eu acho que vocês estão ainda com dificuldade. Ai, meu Deus do céu, agora eu estou numa fria. Eu estou achando que vocês não estão crescendo ainda não. Acho que eu não posso falar certas coisas ainda. Meu Deus do céu. Olha, presta atenção. Se não nasceu de novo, não vê. Você entendeu o que é isso? Não vê. Não entra. É isso. O que é nascer de novo? Quem é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Então você é espírito. Tem uma alma e mora nesse corpo. Você é espírito. Você já tem uma natureza espírito preparada para entrar na glória de Deus. Quem não tem essa natureza, mesma coisa que um peixe querer viver fora d'água. Só com a nossa natureza ele vive.
Como é que eu vou entrar na glória sem a natureza da glória? Natureza é no meu espírito. Depois eu vou ter um corpo glorificado. O que Jesus entregou na mão do Pai? Pai, na tua mão entregou o que? A minha alma, meu espírito. Vocês enxergam isso ou não? Quem não nascer de novo não entende o Evangelho, não vê, não entra no reino de Deus. Pode ser religioso, está na igreja, pode vir até aqui na Crer Somente, não vai gostar das coisas que eu falo, não vai entender. Vai olhar assim e vai falar, não, eu quero onde dar risada. Não entende, porque não tem a nova vida para ver o reino, não adianta. Fala, Galdino. Não, o herdeiro, ó, Deus tem um universo de coisas que nós não conhecemos, nós vamos herdar tudo, mas nós também temos a natureza divina. Quer ver? Vamos lá, vamos para Pedro, vai. A gente vai trabalhando nisso, vai, volta, eu vou ter que ficar aqui até, vai longe. Então vamos lá para Pedro. Eu estou aqui em Tiago, deixa eu achar o texto. Não sei se é primeiro ou é segundo, que fala da natureza divina. É segunda de Pedro, capítulo 1. Agora você presta atenção nisso aqui, ó. Segunda de Pedro 1, versículo 3 e 4. Acha aí. Olha lá. Versículo 3, visto como pelo seu divino poder, presta atenção, nos tem sido doadas. O que nos tem sido doadas? Todas as coisas que conduzem a quê? A vida e a piedade. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Como? Pelo conhecimento completo. De quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas o que? As promessas, vos torneis coparticipantes do quê? Da natureza divina, lá, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então presta atenção, todas essas promessas da nova aliança nos torna coparticipantes. O que é coparticipantes? Participantes junto com alguém, do que? Da natureza divina. Então todo crente nascido de novo, e tem esse novo espírito, ele tem uma natureza divina nesse espírito. Você acredita nisso? E vê o reino de Deus, Se isso não aconteceu com a pessoa, ela não vê o reino de Deus. Não vê, meus irmãos, não entra no reino de Deus. Como isso é possível? Quando ela crê em Jesus Cristo de verdade. Não é que ela vem, acha tudo bonito, é legal, eu participo de uma comunidade, eu faço um trabalho na comunidade, eu tenho uma igreja, de vez em quando eu faço isso. Não interessa isso. Nasceu de novo ou não? Se não nasceu de novo, você tem que falar, Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu não estou enxergando. Senhor, estou mal, eu preciso nascer de novo. Urgente. Começa a se entregar a Deus para nascer de novo. Porque se não nascer de novo, meus irmãos, não vê o reino. Não vai ver o reino. Você pode estar olhando para mim e não vê nada. Está aqui na igreja e não está vendo nada. Está vendo, alguém canta, alguém deixa de cantar. Só vê essas coisas humanas. Só vê o visível. Acho que está difícil para vocês isso. Para quem não enxergou essa graça, nascer de novo para eles é uma coisa simples demais, é uma coisinha banal. Eu levei uma pessoa no médico um dia, uma pessoa, e dando entrada lá, ela foi atendida por uma enfermeira, se dizia evangélica. Certo. Como crerão
de quem nada ouviram. Então, aceitar Jesus não é chegar para uma pessoa que está lá assim, se uma pessoa está doente passando mal, chegou um macumbeiro, quer que eu te dou um passe? Quero. Se chegou o padre, quer que eu benzo? Benzo. Chegou quem quer que ora? Ora. Eu quero é me livrar disso aqui. Aceita Jesus? É claro que eu aceito. Agora, ele aceita tudo, ele aceita tudo. Ele é que nem papel, aceita tudo. Não é, você entende que uma pessoa nascer de novo, ela precisa ouvir a respeito de Jesus Cristo, do Evangelho, ter revelação, e ela é gerada só assim. Não é uma coisa instantânea no hospital que aceitou Jesus. No começo eu não entendia isso, que eu estava doido para pregar Jesus. Eu saía do banco, eu tinha lá um cara pedindo esmola, eu falava assim, Jesus te ama, quer aceitar ele? Já põe a mão na cabeça dele, achava que estava salvando todo mundo. É a falta de entendimento, mas não era nada disso. Eu contava, salvei 1, 2, 3, né? Por ignorância, gente. Meu Deus, hoje eu desviei muito. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É uma coisa... mas está bem claro isso. Então, quando eu encontro Jesus, eu nasci de novo, é me dado um novo espírito. Esse espírito não é o espírito de escravidão para mim outra vez viver atemorizado, escravo como eu era antes, mas é um espírito de adoção. Então o crente nascido de novo, ele é um redimido, ele não está mais debaixo de escravidão. O diabo nunca vai poder possuir esse novo espírito, porque ali habita o Espírito Santo. Por isso que um crente de verdade não fica endemoniado nunca. Se ficou é porque não nasceu de novo. Nunca esse espírito vai sair de nós para que um diabo entre num crente verdadeiro. Ele não é mais escravo, o espírito de escravidão foi removido. Ele tem um espírito adotivo por Deus, adotado por Deus, é filho de Deus. Ele é um liberto do império das trevas, é um abençoado por Deus, é um justificado, um redimido, um santuário de Deus comprado pelo sangue de Jesus. É tudo isso que ele é. Essa é a verdade, meus irmãos, do Evangelho. Não tem como voltar atrás, porque essa nova vida não deixa, não tem retorno. É seu. Então a mesma coisa, Deus nos fez filho dele. Nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. E essa vida interior, esse Espírito novo que nós nascemos, ele não morre mais. Por isso que a salvação não se perde, não pode mais morrer. A natureza divina, eterna, está nele. Por isso que você, uma vez que você é salvo de verdade, você é filho, Deus vai cuidar de você, vai manter a tua salvação até o fim. A tua salvação não está no teu poder de controlar ela, porque você não tem. É Deus que controla a tua salvação. Pode falar, Nilson. Naquele momento, lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Está salvo, acabou o problema. Não, mas é que está. Eu já te falei, aceitar Jesus não é chegar lá, aceita Jesus, aceita. Ele tem, por isso que antes de orar para uma pessoa, olha, quanto que eu errei. Tem uma pessoa endemoniada lá, eu ia lá, vou orar por você, o demônio se manifestava, sai demônio! Aí amanhã o demônio estava de volta, o demônio voltou. Ia lá, Jesus te cura, sai doença! Ela não teve nenhuma informação de como Jesus cura. O endemoniado, em vez de expulsar o demônio, tinha que falar sobre Jesus, pregar o Evangelho, para ele acreditar, para expulsar o demônio. O curado tinha que entender a expiação da cruz, as doenças, para depois você orar pelo doente. Vocês estão entendendo? Ele não tem informações que vão gerar fé. Então é tolice ficar lutando, pondo a mão na cabeça toda hora, já, sem pegar a pessoa e trabalhar, informar ela da verdade, porque a fé vem pelo ouvir. Né? Então está cheio de gente assim. Quem é a casa vazia? Quantas vezes expulsei demônio da pessoa?
E depois voltava lá, a segunda vez era mais difícil, o demônio queria resistir. Por quê? Porque não entrou Jesus lá, eu só tirei o diabo dela. No dia seguinte ela estava encapetada de novo. Uma vez, o Fernando, que começou a igreja aqui comigo, nós fomos lá no Morumbi visitar uns parentes dele. A família toda ficou endemoniada, virando cambalhota. Imagina, a família toda era mãe, era marido, era esposo, tudo lá aquela guerra. Eu expulsei demônio de todo mundo. Quando eu voltei na segunda vez, ficou tudo de novo. Tinha que informar do Evangelho. Vocês entendem isso? Hã? Sim, Jesus perdoou, ele creu nele ali, aconteceu tudo ali na cruz, né? Se Jesus falou que estaria com ele hoje mesmo no paraíso, acabou o problema. Ele falou, é a verdade. Vocês estão entendendo? A informação, presta atenção, queridos. A informação que você leva uma pessoa é fundamental para ela crer em Jesus Cristo. A informação errada leva ela ao engano. A informação certa leva ela à salvação. Por isso a responsabilidade é apresentar Jesus para quem quer que seja, é falar sobre ele, gerar uma pessoa, não é só falar assim, aceita Jesus. Você tem que falar sobre ele, mostrar um caminho até que aconteça dentro dela. Porque senão ela não nasceu de novo, Ué, o Osmar não ia evangelizar, ele levava um montão de rosa dourada, ia lá na favela, põe essa rosa dentro da tua casa. Isso aí era evangelizar na igreja que ele estava, não era, Osmar? Falava alguma coisa de Jesus para as pessoas? Não, dava só uma rosa que ia salvar elas. Isso aí é evangelizar? Isso aí é um embuste, um engano, não é evangelizar. Então, quando é que uma pessoa nasce de novo? Quando ela recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Está bem claro isso? Sem isso, ela não pode receber Jesus como único e suficiente Salvador se ela não conhece nada a respeito dele. Aceita Jesus? Aceito. Você falou alguma coisa para ela? Não, eu só orei e ela aceitou. Aí vou dar o testemunho, ela estava no hospital, aí eu orei para o testemunho, quem que aceita Jesus? Glória a Deus, irmãos. A pessoa nem nasceu de novo. Se ela falar assim, eu sou macumbeiro, quer um passo, aceito. Você entendeu? Aceita qualquer coisa no hospital. Agora a informação que você tem que dar lá dentro, que o Espírito Santo vai apoiar, isso é importante, meus irmãos. Essa informação que eu estou te passando é importante. Então Deus não nos deu espírito de escravidão, nos deu um espírito novo. Quem nasceu de novo tem um espírito novo, não é mais escravo, não vai ficar mais dominado pelo diabo, é um liberto do império das trevas, é um filho de Deus, é um redimido. Então Deus não tem filhos debaixo da escravidão. Vocês entendem isso ou não? Deus não tem mais filhos escravos, todos os filhos de Deus são libertos, já são. Agora eles precisam conhecer e assumir a posição de filho. O que eu vou fazer? Eu sou filho de Deus, agora eu tenho que conhecer o que é ser filho, assumir pela fé o que a Bíblia mostra, que é a minha posição de filho. E se a minha posição de filho é um redimido, é um liberto, é isso que eu sou. Eu não vou crer em outra coisa. Mas eu preciso conhecer para assumir, senão não vai ser real para mim essas coisas que estão na palavra de Deus. Fala, Galdinho. Todo espírito humano é com E minúsculo. Adão, se Adão fosse espírito com letra maiúscula, ele era Deus, porque ele era Espírito Santo. Ô Galdinho. Caramba. O Espírito Santo é Deus. Não é o homem não é Espírito Santo. O homem é espírito humano. Está claro isso, queridos? Fala, Nilson. Porque a gente tem um respaldo. A primeira coisa que quando você nasce de novo, a pessoa fala assim, não tem sede pela palavra, meu irmão. É um sintoma perigoso, porque a nova vida come palavra. É a mamadeira, é o leite. Não tem sede pela palavra. Não lê nada, só vem de domingo, fica meio assim na igreja, olhando para as paredes.
Não tem vida. Está dormindo. Entendeu isso? Então, muitas vezes, meus irmãos, tem muitas pessoas que nós amamos que nunca nasceram de novo e não nasceram. A gente não quer que seja assim porque é filho, é esposa, é marido, é mãe, mas não nasceu de novo. Nosso amor por ela não vai resolver o problema dela nascer de novo ou não. A gente sempre quer que ela seja de Deus, mas às vezes não é ainda, não nasceu de novo. Fala, Valdeci, é duro dizer isso, mas vocês precisam saber isso. Aquele que vive em mim nunca morrerá eternamente. Aí fica buscando essa salvação todo dia, se eu falo para Jesus falou isso. Então, agora veja bem, olha, quando Deus acabou. Olha, quando Deus gera em nós a nova vida e nós nos tornamos filhos, Ele é responsável pelo filho até a entrada na eternidade. Ele não vai abrir mão desse filho. Deus não nos salvou e falou assim, agora se vira para manter a salvação. Porque Deus sabe que nenhum de nós consegue manter a salvação, gente. A mesma coisa que você gerar um filho, você vai na primeira faldinha e fala assim, se vira, hein? E anda na linha, senão você está perdido. Não tem capacidade, mesma coisa nós. Nós não temos capacidade de nos manter salvos. Você quer ver? Você teve um pensamento impuro hoje, já perdeu a salvação. Já vai para o inferno. Seu nome foi riscado do livro da vida. Você fez um mau juízo hoje, já perdeu a salvação. Vai para o inferno. Você vai para o inferno, meu irmão, hoje mesmo. Então Deus, Ele gera, presta atenção, aí que está o poder do Evangelho. Deus gera a pessoa, ela nasce de novo, essa pessoa é comprada pelo sangue, já tem a natureza divina, tem o Espírito como garantia habitando dentro dela, o Espírito intercede por ela porque ela não sabe orar como convém, e Deus é responsável, desde que Ele gerou de novo, Ele pôs a natureza divina, Ele é responsável por esse filho, até ele entrar na eternidade definitivamente, e ninguém toma esse filho da mão dele. Esse filho, o diabo não tem poder sobre esse filho não fica endemoniado. Esse é o poder das boas novas, né? Ninguém as arrebatará das minhas mãos, Jesus Cristo disse, e ninguém é ninguém, meus irmãos. Agora, quem é o diabo para tocar num filho desse? É zero. Não lhe é permitido. Aí vai falar assim, mas Deus lá permitiu que o diabo tocasse em Jó. Permitiu, está na Bíblia. Mas já existia a cruz naquele tempo, Cristo havia morrido na cruz. Estava em vigor a nova aliança. Vê se na nova aliança o diabo vai meter a cara com Deus e falar alguma coisa. Vê. Depois que Cristo morre, entra em vigor um novo testamento. Aquela condição de, eu não posso ficar pregando já o diabo, Deus permite que o diabo vai te tocar, porque Cristo não havia morrido, destruído e despojado o diabo na cruz. Agora nós estamos numa posição muito mais privilegiada que Jó. Nós somos filhos de Deus, gerados por Deus, guardados pelo poder de Deus. Comprados pelo sangue. Quando é que vamos acreditar nisso? Você acredita nisso ou está com dúvida? Então, antes por essa fé, isso é o Evangelho, meu irmão. Então, Deus não nos deu o espírito de escravidão, então não seja mais escravo. Sabe por que a pessoa vive escrava? Porque ela não entendeu isso ainda, ela não aprendeu, não ensinaram ela, a mente dela está longe dessas coisas. Então ela vive com medo de emoção, medo disso, medo daquilo, se sente mal, uma guerra, uma luta, sabe, está sempre mal, porque não crê no Evangelho. Não crê mesmo, porque se crê, vai vencer tudo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque não acredita. Ai meu Deus, me exaltei um pouquinho, né? Fui bravo com vocês, não? Ó, presta atenção. Deus pôs alguma doença em qualquer pessoa do Novo Testamento? Você viu Jesus pondo doença em qualquer pessoa?
Você viu no Novo Testamento um filho de Deus legítimo possuído por demônio? Você viu no Novo Testamento Deus permitindo que o diabo tocasse em quem quer que seja? Dos filhos dele? Nunca, meus irmãos. E aí nós cremos nessa nova aliança, estamos nela. É isso que eu tenho. Qual vez que eu vi um encapetado que era filho de Deus na nova aliança? Não existe um, meus irmãos. Está bem claro isso ou não? Então ande nessa liberdade. Esse monte de coisa que se fala que é só demônio na casa da pessoa, é demônio. Você vê nesse sinal de culto de televisão, sai demônio, todo mundo assim, ó. É um montão de gente cega que não crê no Evangelho, está escravizado, tem medo do diabo, não acredita no Evangelho, não entrou na terra prometida. Pastor, é porque eles têm essas passagens de Lucas, e assimilam. Todos esses endemoniados que você vê, que nem o Nilson falou, olha, você vai ver endemoniado em Mateus, Marcos, Lucas. Essas pessoas eram crentes nascidas de novo? Nenhuma delas. Até então ninguém nascia de novo, a cruz não havia acontecido. Então essa gente que vinha era toda gente religiosa, que estava enfiada em feitiçaria, que vinha tudo estourada para Jesus Cristo. Está bem claro, nenhum era crente de verdade e nascido de novo ali. Era um monte de gente doente, escravizada, debaixo do jugo da lei. Mas depois que Cristo morre na cruz, começa a nova aliança. O quadro muda totalmente. Vocês entendem isso ou não? Muda totalmente. Agora eu tenho que crer. A questão é eu acreditar nas boas novas de grande alegria. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias de grande alegria. São as boas notícias. Isso que eu estou te pregando é o Evangelho, as boas notícias. Para quem crê no Evangelho. Quem não crê, não entra nele. Agora, né? No mundo material, o vidro da gripe é o vidro seco de chão. Se você está alimentado de vitamina C, ele passa por você e consegue entrar. Não consegue. A ceríase, é provado mundial. Ela não entra se você é bem alimentado. Não entra. A tuberculose também, o vacina de tuberculose. Não entra. Ele não atinge você se você é um cara bem alimentado. Pega o cara e mal alimentado. Ele vai encontrar espaço. Não tem, meu irmão. Agora, a doença é material, que é nascido do pecado. Presta atenção. O que João disse? Maior é aquele que está em vós. Então entenda que Deus está em você agora. O maior está dentro de você. Está ou não está? Acredita ou não? Então viva pela fé, meu irmão. Agora, se você não acredita que o Espírito está dentro de você, que Deus está dentro de você, então eu vou ficar com medo de tudo, estou fracassado. Não creio, a fé torna o Evangelho real para mim. Então Deus não nos deu. Eu vou sair do espírito da escravidão para falar sobre sermos herdeiros de Deus a semana que vem. A semana que vem não, só a outra. Vocês entenderam que você não tem espírito de escravidão? Então vou recapitular. Deus não tem um filho escravo. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse filho, Jesus Cristo, já nos libertou. Acredita ou não? Ai, pastor, mas eu estou com uma luta em casa, meu marido e minha esposa, o problema é deles, eu sou salvo e ele já me libertou. Essa é uma questão pessoal, não é porque ele me libertou que eu tenho que achar que a minha família toda é liberta. Se eu crio, eu sou liberto. Se eles não creem, o que eu posso fazer? Eu não posso crer por eles, está bem claro isso? Porque a gente sempre quer englobar todo mundo. Não, coisa é pessoal. A fé é uma coisa individual de cada um com Deus. Eu nasci de novo. Se minha mãe não nasceu de novo, eu não posso fazer nada, mas eu nasci de novo. Eu não vou viver escravo com alguém que não nasceu de novo. É pessoal, não envolve os nossos sentimentos familiares, afeição pelos outros. Afeição é nada nesse campo. Por quê? Porque a fé é uma coisa individual de cada um, pessoal. Fala alto, Borges, aí não está ouvindo lá. Esse evangelho é esclarecido, assim, mastigado, como graças a Deus a gente tem
Não, olha, meu irmão, o que o diabo quer é que o crente acredite que ele é grande, como Deus. Ele sempre quis ser Deus. Então o que o diabo quer é o seguinte, que a igreja creia que ele tem um poder igual a Deus, né? Por isso que a maior parte das igrejas fala assim, o demônio na tua casa, o demônio no teu marido, o demônio em tudo. A vida do crente tem uma enxurrada de demônio. E Deus é um banana que não faz nada? Nossa vida está cheia de Deus, nossa casa tem Deus, não é demônio. Então o diabo quer que o crente tenha medo dele o tempo todo e ache que ele está na casa do crente o tempo todo e tem que expulsar todo dia. E Deus o que faz? Não faz nada? Mas tem gente que foi para a igreja e se tornou 10 vezes mais escravo com medo do diabo. Vocês entendem isso? Quando você entrar na tua casa e falar assim, minha casa está cheia de Deus, porque eu sou de Deus. Aí o filho fez alguma coisa de errado, ele fez porque está na carne. A minha casa está cheia de Deus. Eu vivo com Deus em qualquer lugar. Eu vou trabalhar, tem 100 incrédulos lá. Eu estou com Deus aqui, eu vou me dar bem com todo mundo. A minha chefe é feiticeira, e daí, coitada dela, eu estou com Deus, porque aquele lá vai na macumba, então fica, meu Deus, eles que têm que olhar para você e tremer, você está cheio de Deus. Pouco importa, entrou lá, está lá uma estátua de pombagira com uma vela vermelha, entrei lá, sou de Deus, não estou com medo, eles que têm que ter medo. Agora o crente é um covardão medroso, só anda assim, porque vive nesse evangelho de medo, gente, esse evangelho que encurrala, que oprime as pessoas, ele vive crendo nisso. Aí vai para uma igreja que só põe ele debaixo de medo, vai ficar oprimido com medo uma vida inteira. Por quê? Porque o entendimento, se eu passar lá tem um demônio, vai pegar na perna, só de sentir o cheirinho do defumador, né? Você passa lá, o demônio que está dentro olha para você, ele que está com medo, ele que está, o pai de santo toma até um tranco assim, que passou uma pessoa de Deus. Agora o que você vai acreditar nisso? Tem que acreditar, maior é o que está na nossa vida. Fala assim, o maior está em mim, eu não tenho espírito de escravidão, nasci de novo, entrei no reino de Deus. Deus está comigo todos os instantes. Furou o pneu, Deus está comigo. Fundiu o motor, Deus está comigo. A geladeira parou, Deus está comigo. Acabou a luz, Deus está comigo. Caiu o raio, Deus está comigo em toda situação. Caindo a casa, Deus está comigo, eu não estou com medo. Pelo amor de Deus, Ele é a nossa rocha, o nosso escudo. Acredita ou não? Como eu acredito, eu não vi o evangelho ainda. Se ele veio morar dentro de mim, então imagine. Hoje vocês tomaram canseira, né, queridos? Deus nos deu espírito de escravidão. Ele nos deu um espírito de adoção. Nenhum filho de Deus é escravo, escravo do diabo, escravo de nada. O filho de Deus é uma pessoa livre. Fala, Márcia. Tudo que você está falando está errado, presta atenção. Presta atenção. Se o carcereiro permitisse que os presos eram... Não tem nada a ver com salvação eterna isso aí. Não tem nada a ver. A gente sempre fala assim, querendo o Senhor Jesus Cristo será salvo a tua casa. Não é nada disso. A tua fé não vai salvar ninguém da tua casa. Presta atenção. Se o carcereiro era responsável pela prisão, ele deixasse escapar os presos, ele seria morto, ele e a família dele, como punição por ele ter deixado... Então aquilo ali que Paulo falou para ele não é salvação eterna, seria salvo ele e a casa dele da punição, porque todos estavam lá, ninguém havia saído e escapado. Tem nada a ver com salvação eterna, esse versículo que as pessoas falam. Então eu vou crer no Senhor Jesus Cristo. Se a minha casa não crer, ela não vai ser salva. Se a minha mãe não crer, porque eu não posso crer por ela, a salvação é uma questão individual. Meu pai não vai ser salvo se ele não crer, meu irmão não vai ser salvo, a minha tia não vai ser salva. Se eles não acreditarem, eu vou ser. Mas eles não vão ser, porque eles não receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Então, durante anos a gente pensa errado. Leia a parte histórica.
querendo o Senhor Jesus Cristo, será salva a tua casa. Aí o que Pedro falou? Olha, ninguém, não te faça mal nenhum, você vai se matar, não te faça mal nenhum. Todos nós estamos aqui, como você pode ver. Está entendendo? Hã? Então, mas naturalmente que com o tempo, um da família se converte. Naturalmente que com o tempo ele vai tendo uma vida, é mais fácil levar a mensagem para quem está na casa e a casa se converter. Mas cada um da casa tem que crer por si. Então, e crer e foram batizados. Ninguém poderia ser batizado se não tivesse ouvido uma mensagem do Evangelho. Então, mas ali não é salvação eterna, ali é salvação da condenação, da punição por ter deixado os presos escaparem. Ninguém saiu de lá. Vocês entendem isso? Entenda, queridos, a gente ama os filhos, ama. Ama marido, ama esposa, ama. Ama pai, mãe, irmão, ama todo mundo. Não é porque eu crio em Cristo que eles vão ser salvos porque eu crio. A gente ama, e quando a gente tem afeição para o familiar, é difícil aceitar que eles estão perdidos. Eu não quero aceitar isso, porque eu amo. Não é verdade? Mas se eles não crerem, eles estão perdidos, e acabou. É a verdade, eles têm que crer. A minha fé não vai salvar meu filho. Não vai, se ele não acreditar, não vai. Não vai, porque a salvação é pessoal. É a fé individual de cada um. Eu nasci de novo porque eu criei. Se ele não nasceu de novo, não vai entrar no reino de Deus. É duro, mas é a verdade. Não! Esse negócio, sangue requerer da tua mão, isso aí ele estava pedindo do profeta, não de nós. Deus não vai requerer sangue nenhum da nossa mão, de pecador nenhum. Não tem isso no Novo Testamento. Aquele foi para o inferno, agora eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Não, eu não tenho culpa que ele foi. Ele não creu no Evangelho, porque vai requerer o sangue da minha mão? Requerer o sangue do profeta, que tinha que anunciar o erro da nação. Mas da minha mão ele não vai requerer nada. Está bem claro isso, queridos? Senão eu vou ser condenado porque alguém se perdeu, a culpa é minha. Cada um dará conta de si. Eu não vou dar conta da minha esposa, ela que vai dar conta dela, não sou eu. Vou dar conta de mim diante de Deus. Está bem claro isso, queridos? Essa parte não é gostosa, né? Mas é verdade. É verdade. Pastor, mas no caso do mestre, ele dará conta do pastor que ensina errado? Olha, ele vai dar conta do que ele ensinou. Tudo que é ensinado na igreja, um dia o líder vai estar diante de Deus. Ele é uma pessoa salva, mas ele vai ter que dar conta de tudo aquilo que ele ensinou, se falou a verdade ou não. Ele vai, não para condenação eterna, mas para galardão, o prêmio se vai ter ou não. Entende? Você está entendendo? Então eu posso enrolar vocês, dar coisa ungida, orada, a igreja encher. Mas um dia eu vou estar diante de Deus e vou dar conta. Eu preguei a verdade? Se eu não preguei a verdade, eu vou ter problema com Deus. Você salva, mas todavia como que através do fogo. Pastor, mas você pode também estar falando, pregando isso, mas sem saber da verdade. Assim. Ser incrédulo, né? Não ter acreditado em nada. Não está salvo. Sim, mas veja bem, a parábola dos talentos, né? Ele tinha dado um talento para cada um granjeou o talento. Então toda a responsabilidade de todos nós é sempre se multiplicar, crescer, desenvolver. É uma questão pessoal de cada um. Né? Qual o talento nós temos? Vamos trabalhar em cima disso. Um pode receber outro pode receber 2, 3. Por isso que todos nós temos que desenvolver aquilo que Deus nos deu. Está claro? Nós temos que desenvolver. Agora, nós estamos salvos e nós não vamos perder essa salvação. Uma vez que nós estamos salvos para sempre. Eu creio nisso. Que a base da nossa salvação não são as minhas obras, é o que Cristo fez por mim.
É aquilo que me salva, não sou o que eu faço. Está bem claro isso, queridos? Você é salvo mesmo de verdade? Ó. Tá com... Olha, durante muito tempo eu não acreditei nisso que eu estou pregando para vocês. Meu pastor, ele foi durante muito tempo, ele nunca me falou essas coisas. Mas depois que eu comecei a enxergar a cruz de Cristo, quando você vai ter duas visões, é assim, ó, só mais uns minutinhos. Quando você enxergar a cruz de Cristo e a obra da cruz, você vai ter essa visão do Cristo suficiente, mas ao mesmo tempo você vai ter uma visão da sua insuficiência. Quanto mais você enxerga a obra da cruz, mais você vê a incapacidade da carne de fazer alguma coisa por si mesmo. Aí você passa a confiar só no que Cristo fez. E você vai entender o que Paulo disse. Ele disse assim: ainda que eu pudesse confiar na carne, não, quero ler lá, vamos lá. Filipenses. Quem mandou não decorar, agora eu não sei falar sem olhar, né? Bem que eu poderia confiar na carne, ele fala. Onde está isso? É Filipenses mesmo? Filipenses 3, olha lá. Ele começa a dizer assim no versículo 2: acautelai-vos dos cães, Filipenses 3, 2, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito. E nos gloriamos em Cristo e não confiamos aonde? Na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai contar a vantagem da carne na religião. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Olha a glória da carne, da religião. Tudo isso era lucro para ele, mas olha o que ele fala: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada o quê? Na fé. Então Paulo tinha todas as vantagens na sua religião, mas ele considerou tudo isso como esterco, como perda, porque ele conheceu Jesus Cristo. Ele queria ser achado em Deus, não tendo justiça própria, mas a justiça que procedia pela fé, baseado na justiça de Deus e não na justiça do homem. É quando você enxergar a grandeza do que Cristo fez na cruz, você vai enxergar a incapacidade da carne de fazer qualquer coisa por si mesma. Você passa a confiar só nele. É aí que você vai entender que uma vez que ele te salvou, ele nunca te escapar. Você é salvo para sempre. É ele que sustenta isso, não sou eu. Entende isso ou não? Não, né? Entende isso? Meu Deus. Presta atenção. Você entende que a carne é incapaz de você aceita que você é incapaz de ser um crente como a Bíblia quer? Você já entendeu isso? Você acha que você é um pouquinho bonzinho? Você já teve essa revelação de dizer: Senhor, eu sou incapaz de ser o crente perfeito como a Bíblia quer. Eu não consigo. Depende de ti. Você já entendeu isso? Se você entendeu, então você vai entender: a salvação é eterna. Se é eterna, não tem fim. Mas se você acha que ainda alguma obrazinha é alguma coisa, então você não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Se você tem alguma justiçazinha própria, que acha que tem algum méritozinho, que nesse pontinho você é um pouquinho bom, então ainda você não confia inteiramente na obra da cruz.
Você precisa rever os seus conceitos. Tá bom, queridos? Vamos parar por aqui?